Olá, meus íntimos! É com o maior prazer, literalmente, que eu apresento pra vocês o Consultório Íntimo. Ai, que delícia! Esse projeto surgiu com muito amor de Ferdinandas para todos vocês que me acompanham nas redes sociais ou que a partir de agora vai conhecer um pouquinho mais do meu trabalho. Pra quem não me conhece, eu sou Fernanda Araújo, eu sou psiquiatra, sexóloga, terapeuta de casais e psicanalista junguiana. Gente, eu estudo muito, mas uma coisa que eu amo falar é sobre aquilo. Sexo. E não só do ponto de vista ali da prática, mas de tudo que envolve aquilo. Que é o quê? Os comportamentos femininos, masculinos por trás disso, o emocional, o corpo, sabe? Não sei. Então é isso que eu vou trazer pra vocês, com muita leveza, pra ser um momento gostoso e íntimo mesmo. Um papo entre amigos. E pra isso, eu tenho um lema. Eu digo que aprender não pode ser chato. Então eu vou trazer esses conteúdos de uma forma muito bacana. Daquele jeitinho que a gente gosta. Que é contando causo. Sabe aquelas histórias que... eu tenho uma história que aconteceu com meu primo. Sei. Pois é. Ninguém mais cai nessa que foi com o primo, mas Ferdinandas aceita, porque essas são as melhores histórias. Aquelas que a gente guarda lá no fundo do baú, mas que quando libera, sai muita risada, muitas lembranças. E eu vou trazer essas histórias inusitadas, desastrosas e um pouquinho mais. Só que sempre muito interessante. Inclusive, nas minhas redes sociais tem um link para vocês enviarem sua história. E como eu digo aqui, todas as histórias a gente muda o nome dos integrantes para que vocês não fiquem envergonhados, né? Ferdinandas preza pela privacidade, porque uma coisa gostosa, bem feita, ela é feita no sigilo. Quem come quieto, quem não divulga nada, come duas vezes. E é isso que Ferdinandas quer, que vocês se abram e enviem quantas histórias vocês quiserem. E pra começar com grande estilo, vamos com o quadro que eu mais amo, que é o Detestei. Dei uma chance para aquele boy sem noção. Tentei uma ideia, experimentei outra posição. Detestei. Detestei. Detestei com Ferdinandas. Quem nunca teve um encontro que detestou? Então vamos começar com essa história da Larissa e da Clarice. A nossa história se passa em 2015 com essas duas amigas, Larissa e Clarice. Elas se conheceram na faculdade, no auge dos seus 22 anos. Larissa era do interior, tinha aquele sotaque do sul de Minas, mais puxado, porta, porteira, portão. Prazer. Era mais séria, mais na dela. Tinha cabelos longos, loiros e lisos. Uma estatura mediana ali, 1,64 m. Tinha curvas salientes. Enquanto que Clarice sempre foi belo-horizontina, nascida e criada. Era morena, meio índia, o olhinho meio puxado. Tinha um cabelo mais ou menos ali, médio, com ondas. E essas meninas aprontavam todas. Eram a típica dupla, a loura e a morena. E elas estavam com tudo, no ápice dos hormônios, querendo aproveitar a vida. Pra Larissa era muito fácil, ela morava sozinha, então ela não tinha pra quem dar satisfações. Já a Clarice era um pouco mais difícil, mas ela sempre foi muito conversada, sempre foi muito ousada, muito pra frente. Ai, que loucura! Ai, que absurdo! Então ela tirava de letra e deixava os pais dela ali, ó, pra escanteio. Bom,
elas foram viver loucamente a época da universidade. Então elas queriam sair e saíam quase toda semana de terça a domingo. Clarice sempre com a desculpa de que ia dormir na casa da Larissa, que tinha um trabalho pra fazer, aquela historinha que a gente bem conhece. E aí elas ficaram assim famosinhas em BH. Era aquela época de balada, sabe? De sertanejo. Então as meninas trançavam e bordavam. E elas tinham ali a grana o quê? Mais restrita, porque era universitária. Então elas sempre estavam conversando com o pessoal, fazendo contato com os promoters, para conseguir ali um descontinho, um off, uma entrada de graça, para elas conseguirem se manterem belas e sem gastar muito na noite. E a gente sabe, né, gente? Mulher bonita não paga. E elas sempre conseguiam, elas estavam ali nos melhores eventos de BH. E as meninas despertavam a atenção masculina. E elas sabiam seduzir. Larissa ali no seu jeitinho, né, mais arredia, aquele mistério. Enquanto que Clarice já com a ousadia dela. Um certo dia essas meninas estavam nessas festas de sertanejo que eu estou falando. E apareceu o gatinho do promoter que ambas tinham um certo interesse, que eles já arrastavam as asinhas para elas, que se chamava Bernardo. Bernardo era aquele típico gatinho padrão, sabe? Cabelo preto, curtinho, musculoso, aquele bronze, tatuagem, sorriso safado, toda uma malemolência e um papo assim, ó, que quando você pensa que não, a calcinha já está no chão. Gostoso, gostosinho. E ele arrastava muita asa pra Larissa. Só que, como eu disse lá no início, a Larissa era mais arredia, era mais na dela, mais tímida, mais calculista. E a Larissa não era boba. Ela sabia que quanto mais você cozinha o boy, mais vantagens você tem. Mais entradas de graça ele consegue, mais ele te chama para os eventos. Então ela meio que fazia um kill doce com o Bernardo. Elas estavam ali, né, curtindo a vida, deram uma mascadinha no Bernardo de sempre para garantir o próximo off e vida que segue. Curtiram, beleza. Só que, especialmente nessa semana, iria acontecer uma festa que era tipo assim, o sonho de toda pessoa da noite. O sonho das meninas da night, que era a festa do branco. Quem é de BH conhece bem essa festa, que são festas mais requintadas, que normalmente acontecem em um espaço super legal, numa mansão ali, nos bairros nobres de BH, com muita ostentação, bebida, champanhe, japonês, comida, povo bonito, helicóptero, esse naipe. São status. E as meninas, gente, estavam literalmente loucas pra conseguir. Loucas para serem convidadas para esse evento do ano. Como elas não eram bestas nem nada, Larissa sabia que o Bernardo poderia ter os contatinhos. E já lançou, né? Ai, B, e essa festa do branco, você vai? A gente tá querendo ir e tal. Se souber de alguma coisa, você fala comigo, tá? E deu aquela piscadinha, aquela sensualidade que só nós mulheres sabemos emanar. E foram embora. E a surpresa veio no dia seguinte. Querendo bancar de bonzão, de influente, Bernardo falou, ó, Lari, seu nome e o da Clarice já estão na lista, tá? É só chegar lá que seu nome vai estar na portaria. Se não, você me chama que eu te coloco pra dentro. E aí, gente, isso aí foi a mesma coisa das meninas ganharem na loteria. Elas não estavam nem dormindo de tanta ansiedade. Elas, assim, que saíam de terça a domingo, falou, não, essa semana vai ser diferente. A gente vai parar de sair, a gente vai conservar o nosso fígado, ter hábitos saudáveis, beber mais água, fazer um dia de beleza, colocar máscara pra dormir, porque a gente tem que arrasar. Arrasar. A gente vai até marcar salão, fazer maquiagem, entendeu? Escolher uma roupa sexy sem ser vulgar, porque a gente tem que marcar presença assim. Coisa chique, de granfino, a gente vai pra parar o lugar. E assim foi feito.
Essas meninas só falavam disso, sonhavam com isso, respiravam essa festa. Stalkearam Deus e o mundo dessa festa, queria saber de tudo. E lá estavam elas, no final de semana do evento, belíssimas, arrasando, com aquela roupa que a gente coloca pra matar. Assim estavam as duas, lindas, lindas, um sonho. E lá elas foram pro sonho delas, que era esse evento mara. Gente, a descrição dessa festa tá me lembrando as festas do Amaury Júnior. E é exatamente a essência do meu programa. Nossa, isso é muito antigo. Sério, tô revelando minha idade pra vocês ao falar disso. Foi há 84 anos. Pois é, mesma vibe. Faltou a Amaury lá entrevistando as meninas, porque era assim que elas estavam se sentindo. Quando elas chegaram lá, elas se sentiram um pinto no lixo. Gente, é muita ostentação. As meninas não estavam acostumadas com esse nível. É espumante pra todo lado, é helicóptero pousado no meio da festa, é gente muito bonita, gente que você já viu em reality show da TV, era esse o naipe. E elas assim, amiga, é o nosso momento, aproveita até a última gota de álcool. Porque o que elas queriam era isso, beber, comer, se divertir, conhecer gente, fazer contato para novas festinhas. E quem sabe, se tivesse um gato que valesse a pena, ó, não, que barulho foi esse? Vocês entenderam, fisgar. Festa vai, festa vem, elas aproveitaram demais, já estavam ficando assim, alcoolteradas, já não tava mantendo a postura nem a beleza. Sabe quando a maquiagem começa a borrar, você começa a andar torto? E aí foi nesse momento que um lapso de sobriedade caiu na cabeça da Larissa e falou: amiga, tá na hora. Não, se a gente continuar aqui a gente vai passar vexame. Eu não quero queimar meu filme com esse pessoal aqui da alta. Quero fazer meu nome, não manchar meu nome. Porque gente do interior é assim, né? Querendo ou não, você sai do interior, mas o interior não sai de você. Ela queria manter a reputação. Clarice custou, mas concordou. É, amiga, melhor a gente ir, garantir que da próxima vez a gente vai ser chamada. E lá foram elas. Quando elas estavam se dirigindo à portaria, quem vem atrás? Quem? Perdão, quem? Bernardo. Bernardo não dá ponto sem nó. A Larissa já tinha visto ele de papinho com outras meninas, sabe que ele deve ter ficado com alguém, porque homem, ainda mais promoter, é assim, né? Eles não saem no 0 a 0. Mas tudo bem. Veio o Bernardo com aquela fala mansa dele, no ouvido da Larissa. Ei, gata, que foi? Já tá indo embora? Fica mais. Ela, não, B, tô cansada, já deu aqui, né? O pessoal já tá indo embora, eu tenho que me recuperar, segunda tem aula. Muito obrigada pelo convite, tá? E essa foi a brecha que o Bernardo precisava. Ele já foi aproximando com aquela vozinha mais lenta no pé do ouvido. Ô, gata, você sabe que não precisa agradecer, né? Eu faço tudo por você, linda. E por falar nisso, você podia me agradecer melhor, hein? Vem cá. E começou a beijar a boca dela. Primeiro só um selinho, depois foi beijando o pescoço. Puxou ela pela cintura e deu aquele beijão. E ela se esbaldou. Sabe quando o beijo encaixa? E eles começaram assim uma pegação mesmo na porta da balada. E aí a Clarice falou: meu Deus, era o que eu precisava, eu tô doida pra ir embora. Ela me convenceu a ir embora e agora eu vou ficar aqui de vela pra esses dois. E começaram, gente, assim, como se não tivesse amanhã. Até porque a gente sabe, né, que esse cu doce aí gera muita tensão sexual, né? Um fica querendo o outro, fica de joguinho. E quando a coisa aconteceu, pegou fogo. Aqueles dois estavam ali quase transando ali na porta. E foi quando a Clarice resolveu intervir. Ó, tá tudo lindo aí pro casalzinho, mas miga, vamos embora porque já deu, né? Nossa hora. Bernardo, valeu, até a próxima. Lembra da gente numa próxima festa aí, tá? Arrasou. Bernardo, que não é bobo nem nada,
Não, Larissa, vocês não vão não, peraí. Vamos fazer um after lá em casa. Depois eu levo vocês, a gente vai lá pra casa, a gente come alguma coisa. Sério, você sabe que comigo não garra, né? Bora. A Larissa já deu aquela olhada assim pra Clarice, né? Tipo assim, amiga, me ajuda aí, né? Tô gostando aqui de ficar com o boy. Deixa eu ser um pouquinho mais feliz. Deixa essa noite acabar com chave de ouro. Vamos. Clarice, né, que não estraga prazeres, pelo contrário, falou, então bora, amiga, vamos. Mas Bernardo aqui, você vai levar a gente, né? Porque tá tarde, tem dó. Vou, bora. E foram os 3 pro apartamento do Bernardo. No elevador, os dois já estavam se agarrando. Aliás, antes disso, no carro, o Bernardo já tava com aquela passação de mão na Larissa, já tava um trem chato, a Clarice já tava incomodada. Mas que é isso, gente? Espera chegar em casa, nossa, coisa chata. Chegaram em casa e não foi pra menos. Eles já foram praticamente entrando direto no quarto, já foi tirando a blusa, já tava lá, ó, só nos beijos, mão naquilo, aquilo na mão, o clima foi esquentando. Ele começou a passar a mão embaixo do vestido da Larissa. E quando ele foi pra tirar a calcinha dela, Larissa paralisou e afastou a mão dele. Ela lembrou que ela tava naqueles dias. Chico! Ela tinha esquecido, né, gente? De vez em quando a gente esquece. Principalmente quando a coisa esquenta. Aí ela lembrou, ai meu Deus, nossa, eu tô naqueles dias, não vai dar. Mas ela não falou isso com ele não, ela só falou assim, não, Bernardo, aqui, não tô muito bem não, eu acho que eu bebi muito, eu quero ir pra casa. Depois a gente continua, a gente marca de sair. E ele, não, vem cá, eu sou doido com você, não faz isso comigo não, aí já é sacanagem, velho. Eu tô doido de tesão, não, vem cá. E puxava e beijava, e ficava naquela coisa assim. A Larissa já não tava nem conseguindo dizer não, é sério. Não, parou, eu vou. Tô indo lá pra sala, tá? Respirou fundo e foi. A mulher que nunca passou por isso, que atire a primeira pedra. Ninguém vai tacar pedra nenhuma. A famosa da menstruação, ela é um bicho ingrato. Ela só chega quando não pode. Quando você tem uma piscina pra ir, quando você tem um boyzinho pra pegar. É ou não é, mulherada? Pouco tempo depois, Bernardo chega na sala com cara de poucos amigos. E assim, puto. E aí, Bernardo chega do lado da Clarice, que fica meio sem entender, o que rolou com esses dois, mas ficou lá na dela. E aí, de repente, gente, Bernardo começa com gracinha pro lado da Clarice. Vocês acreditam nisso? Não acredito. Ou é muita cara de pau, velho? Não, eu fico indignada. Tem uns caras que eles têm óleo de peroba pra passar nessas caras desses, porque não tem lógica, não. Começou a ficar de gracinha com a Clarice. Ei, mas tá bonita, hein? Hoje você caprichou, hein, morena? Que é isso? Ou vamos colocar uma musiquinha, ficar aqui num clima. Deixa sua amiga ali, ó. Sua amiga tá com cara de poucos amigos, mas me conta aqui, o que você tá fazendo mesmo na faculdade? Nossa, que perfume gostoso. E começou a mascação real na cara da Larissa. E a Larissa, tipo assim, nossa, já esperava isso desse boy lixo. E meio assim, puta, mas sabe quando você, olha com desenho e foda-se? Pois é. E aí, de repente, começou a falar manso também no ouvido da Clarice. A dar uns beijinhos ali no pescoço dela, aquele papinho. E quando penso que não, ele convida a Clarice pro quarto. Gente, não, depois que morre, não sabe por quê, né? Assim, com a Larissa do lado. E aí, claro que a Clarice, né, como ela tem noção, o que a Clarice fez? Eu vou. O quê? Eu vou. Vamos. Que palhaçada da porra é essa, meu irmão? Gente, a Clarice topou. Como assim, Clarice? Você é doida, minha filha? Não, eu acho que eu li errado. Gente, é sério. Ou quem já passou por isso, eu vou te falar que situação. Não, eu acho que, não sei pra quem que é pior essa situação. Eu sei que pra Larissa deve estar um climão. Eu acho que eu ia embora. Eu também. E aí, gente, Clarice na alta,
entra pra dentro do quarto, começa a beijar o Bernardo, passar a mão nos músculos dele, tira a camisa dele, tira a roupa e vai naquela pegação louca que vocês sabem, né? O Bernardo, ele tinha realmente a pegada, ele sabia como conduzir, sabe aquela coisa mais bruta? Não sei. Sabe? Não. Que mostra que tá com vontade, que tá com tesão, que a coisa tá louca. Estou mulher, não sei. E foi pegando essa menina e jogou essa menina na cama e beijou aqui e beijou lá. E, gente, loucura. Assim, a temperatura foi a 1000. Aqueles dois lá estavam assim, parecendo que tava na abstinência há anos. E de repente, Bernardo coloca a nossa amiga Clarice de costas. Naquela posição que a gente já pensa, né? De 4, que a coisa vai ficar ainda mais intensa. Clarice já gostou, né? Ela gosta, assim, de uma pegada mais dominante. Ela fala, gente, é agora que eu vou me saciar. E aí foi pá. E tapa na bunda. E bunda no tapa. Putaria! E é isso. E pá. E vai e vem. E aquela pegada firme. E ela se sentindo uma vadia. Ele falando, seu safada, piranha. E ela se sentindo mesmo, porque ela tava furando o olho da amiga. E blá blá blá. E de repente ela vê que a coisa foi criando uma proporção maior. Os tapinha que tava gostoso começa a ficar mais forte, assim, e é só tapa. E ela já não tá mais sentindo nada, só o ardido dos tapas. Pá. E os tapas que tava só na bunda, a gente começa a subir. E aí leva uns tapas aqui na costela e vai até que ele foca no rosto da nossa digníssima Clarice. Para combater a violência contra a mulher, a famosa Lei Maria da Penha. E começa tapa na cara e pá, vadia. Aí você gosta, né? Tá. Gente, e a Clarice, que antes tava gostando, que tava achando muito bom, começa a ficar meio desconfortável, pô. Eu não vim pra isso, né? Eu não vim ser torturada. O que virou isso? Surra, mas não de pica? De tapa? Aí não dá pra mim. E ela muito desconfortável. E o tapa só o couro comendo, literalmente. E de repente... Nossa, gente. Nossa, isso é foda. Um tapa pega bem o quê? No ouvido da Clarice. Sabe aquele tapão no pé da orelha que ela até ficou surda? Gente. Quando a mão pega ali entre o ouvido e a mandíbula, sabe? E você fica sentindo aquela coisa assim, a boca dá até aquela travada. Coitada dessa menina. O que tava bom ficou muito ruim, assim, muito rápido, né? Porque virou realmente uma sessão de tortura. E ela já não sabia mais o que fazer. Ela já tava pedindo perdão a Deus por ter furado o olho da amiga, por ter sido sacana. Porque ela já tava sendo castigada. Tipo assim, o mundo nunca deu a volta tão rápido. Ela nunca pagou pelo que ela tinha feito tão rápido. E ela já tava ali, gente, rezando pra aquilo acabar. Ela começava a gemer e a gritar, mas não era de prazer, era de dor. E também na esperança dele finalizar mais rápido. Porque a gente sabe que, dependendo da altura com que a gente ali faz o trabalho vocal, né? A gente geme e o cara vai mais rápido. Ai, graças a Deus, por fim, depois de alguns minutos de muita tortura e sofrimento, o Bernardo finalizou. Mais que depressa, assim, não deu tempo nem dele sair dela. Ela já tava vestindo a roupa, abrindo a porta do quarto e assim, indo correndo pra sala. Ela nem falou, nem respirou, já puxou a mão da Larissa, foi abrindo a porta do apartamento, descendo e falando assim, amiga, bora. Já tô pedindo um táxi, no táxi eu te conto, porque assim... Passei maus bocados. E Larissa já reparou pela cara da amiga, assim, de assustada, sabe? Tipo, como se tivesse visto um fantasma. E pela barulhada que tava lá dentro do quarto, que algo errado não tava certo. E aí, em poucos minutos, as meninas já estavam dentro do carro, sem se despedir do Bernardo, e já estavam indo pra casa. Nossa... Esse final dessa história aqui me deixa até tensa. E por fim, chegaram em segurança em casa. Larissa, com a sensação de ter tido o olho furado. E Clarice, vivendo uma ressaca moral e cuidando dos seus hematomas.
E pra quem aí quer saber o que aconteceu com essa amizade, será que depois disso as meninas viraram inimigas, cortaram os laços, foi cada uma pra sua? O que vocês acham? Eu não acho nada. O que você faria no lugar da Larissa? Você teria dispensado essa amizade? Pô, a mulher não me respeita. Eu tava lá, ela fez isso na minha cara. Aqui tem coragem. Se você respondeu que você nunca mais olharia pra cara dessa amiga, podemos dizer que você é muito diferente da Larissa. É a verdade. Larissa hoje conta essa história rindo e ainda tem a cara de pau de falar que a amiga salvou ela de uma sessão de tortura. Afinal de contas, amigas são pra essas coisas. Moral da história. Quem fura olho pode ter o tímpano perfurado. Gente, que história foi essa? Que troca-troca, que loucura! Eu tô chocada. Quando falaram que a Clarice era mais doida, era mais pra frente do que a Larissa, eu não imaginava isso. Vocês imaginavam? Quem aí já passou por uma situação parecida? Eu nunca fiz isso. Isso é que é amizade, hein? Não tem distinção o que é meu, o que é seu, nem quando o assunto é macho. É uma boa história pra começar o podcast, o nosso Dei Testei? Eu acho que não tem como não ser, né? Tá na cara que as meninas detestaram esse encontro. Mas eu vou tentar falar brevemente sobre cada um dos personagens e sobre coisas muito comuns de acontecer fim de noite, na loucura ali, mistura álcool, tesão e só Deus sabe onde tudo vai parar. Bom, as meninas, né, ficou bem claro ali, Larissa ainda era um pouco mais racional, pensava mais antes, tava ainda presa ali, muito talvez nas convenções do interior, que a gente tem uma reputação a zelar. Ela era um pouquinho mais assim, pé no chão, vamos dizer assim. Enquanto que Clarice era um espírito livre, uma fera indomável. Que ela dá um... Que é isso, menina? Que tesão é esse? Que não dá pra respeitar o boy da amiga. Se bem que ali não tem boy de ninguém, né? Esses meninos de balada, a gente sabe que eles são promíscuos. Quero comer. Mas, assim, pegou baba literalmente da amiga. Eu acho que tinha muita parceria, muita lealdade nessa amizade. Então que a Clarice devia saber que a Larissa não sentia nada pelo Bernardo, que era coisinha, né, de noite e tal. E devia estar com tesão, né, gente? Porque a gente sabe que álcool, balada, libera algumas coisas a mais na gente. Isso, inclusive, é um pouco preocupante, o quanto que essas meninas estavam conscientes para dar permissão. O próprio Bernardo, né, assim, eu não sei o quanto que esse povo bebeu. Será que é só eu que bebo? Isso é um cuidado que a gente tem que ter, principalmente nos dias de hoje, que essas... a gente sabe que isso é uma linha muito tênue ali do que foi consentido, do que não foi. Inclusive, no caso do Bernardo vacilou demais, né, Bernardo? O que é isso? Todo mundo é contra eu e da malandragem eu vim de lá. E é desse jeito e é porque é. Ninguém sai batendo em ninguém na hora H sem entender, sem ver se o outro permite. Porque a ausência de não quer dizer um sim. É verdade. Esse é outro ponto que a gente tem que conversar. Não é porque ali a Clarice não se posicionou que ela estava consentindo. Então, é complexo. Nada contra, tá, gente? Quem gosta de uma pegada mais violenta, quem aí curte um BDSM, mas inclusive as pessoas do BDSM sabem a importância do consentimento, de proteger algumas áreas do corpo que tem um risco maior de lesões, como por exemplo, a região da face, do ouvido, do crânio. Então assim, Bernardo, se gosta de fazer a brutalidade, tem que aprender muito com os colegas do BDSM. E não teve o consentimento da Clarice, porque como eu disse, a ausência de não é a presença do sim. Então, muito arriscado. Se fosse nos dias de hoje, porque isso aqui é um caso que
as meninas aconteceu lá em 2000 e pedrinha. Mas se fosse hoje, poderia ter muitos problemas pro Bernardo. Coisas que a gente vê aí diariamente. Em 2006, a Lei Maria da Penha foi aprovada. Então, cuidado! Fica aí a dica de Ferdinandas. Cuidado, tudo é permitido entre quatro paredes, desde que tenha segurança e consentimento. É isso, meu povo. Se você tem alguma história parecida, já manda pra nós. E eu ia até comentar um pouquinho dessa limitação, né, da Larissa, de que não quis na hora H porque tava menstruada. Mas eu vou deixar isso pros próximos episódios, porque vai ter muita história e a gente vai saber se quem é homem de verdade abre o mar vermelho ou não. Eu acho que sim. Quer dizer, às vezes não. Se um samurai suja ou não a sua espada. Então, um beijo de Ferdinandas pros meus íntimos. Eu espero que vocês tenham gostado. E semana que vem, na mesma hora, no mesmo lugar, eu espero vocês para adentrarem a minha intimidade. Até lá. Aí, só mais uma coisinha. Não se esqueça de gozar a vida. Esse podcast foi editado por Rodrigo Nigri.